Tem também a segunda oportunidade aqui, que também é uma oportunidade que a gente teve em fundos imobiliários, que foi mencionada, que é a oportunidade de ações descontadas. Então, como é que vocês estão enxergando o mercado de ações atualmente aí para 2023 também? Cara, tem vários setores que começam a ser negociados a preços muito abaixo da média histórica e comparáveis com múltiplos dos piores momentos vividos, pelo menos desde o Plano Real, né? Eu citei as estatais, você pega a Petrobras e o Banco do Brasil, os múltiplos deles estão equivalentes aos piores momentos da história do Plano Real, né? Antes do Plano Real, as bases de dados são muito pobres, a gente não consegue averiguar muito, né? A não ser por livros como aquele ali, aquele amarelinho ali, ó, Faça Fortuna com Ações, que dá para ler algumas coisas, mas as bases de dados eram muito pobres antes do Plano Real. Do Plano Real para cá, as estatais estão nos patamares que nunca negociaram. Ah, não gosto de estatal. Beleza, tem outros setores que também estão em patamares muito próximos das mínimas. Vou dar aqui um setor que eu acho que quando o Brasil melhorar, e uma hora sempre melhor, esse setor certamente vai se valorizar muito. Empresas de shoppings, empresas de setor de incorporação, o setor de real estate na bolsa, não os fundos imobiliários, se bem que isso se aplica aos fundos imobiliários também, estão muito descontados. Tem mais risco, tem mais volatilidade, vai ficar nesse vai e vem aí da política, só que uma hora a poeira assenta, sempre foi assim na história do nosso país, né? E daí na hora que isso acontece, provavelmente as ações vão subir, subir muito. No último ciclo, quem comprou Exetec na mínima e segurou, chegou a valorizar, sei lá, umas 5 vezes, né? Eu acho que tem condição de acontecer algo parecido com essas empresas em algum momento. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Sério, de verdade, mas muito curioso mesmo. A gente está falando aqui, né, de ações. A gente está falando de toda essa crise, dessa insegurança política, etc. Mas nós estamos transitando aqui em 105, 108, 110 mil pontos. Há alguns anos atrás, você estava falando de crise, mas você estava navegando em 40 mil pontos. Então, isso que você está falando é verdade, né, Thiago? Por mais que a gente fique falando de risco, eu estou falando de risco com o IFIX a 3 mil pontos. Ele veio lá de 1.000. Então, assim, as crises vêm e vão, mas os patamares de discussões, eles são diferentes. Você tem uma explicação um pouco mais técnica / filosófica sobre isso? É isso, assim, se você for ver, não é só no Brasil, no resto do mundo, as ações, elas valorizam ao longo do tempo. Eu vou pedir para o Marcos pegar aquele livro ali, ó, Triumph of the Optimist. Tá vendo aí, né? Esse livro, Barone, eu recomendo para todo mundo ler. Tem na internet alguns resumos por aí. O livro original ele tem um preço salgado, porque foi feito poucas unidades, mas esse livro aí é um estudo muito bem feito, que foi analisado o mercado de ações em vários países do mundo, todos os países que eles encontraram base de dados, né, nos últimos 100 anos, que é uma boa amostra, né? E as ações em todos os países que os pesquisadores, 101 anos de retorno dos investimentos, em todos os países as ações performaram melhor que o título público, inclusive no Brasil. E a conclusão é a seguinte, as ações elas não andam em linha reta para cima, elas andam num zigue-zague mais ascendente, e que geralmente são fundos e topos ascendentes, né? E com a mídia, com a imprensa, sempre botando notícia negativa ali. Então, é um sobe e desce numa direção para cima, mas uma sensação sempre de terror. É isso. Porque, João, veja, a gente está falando aqui de riscos de fundos imobiliários, todo esse cenário desafiador, mas ao mesmo tempo falando de oportunidades, mas tudo bem, mas nós estamos falando num patamar de 3 mil pontos e na Bolsa, né? Então isso faz sentido, né, João? Concordo plenamente. Até eu queria puxar um gancho com essa questão, porque quando a gente olha para algumas ações da Bolsa, principalmente small caps, a gente vê uma dicotomia bem grande em relação ao Ibovespa. Porque eu vejo que bancos seguraram muito bem o Ibovespa, empresas exportadoras também seguraram muito bem o Ibovespa, e as small caps ficaram de lado. Nesse último ano, grande parte do fluxo de investidores é estrangeiro. E os estrangeiros, em geral, eles dão um maior prêmio para liquidez. Porque eles preferem ter uma porta maior para quando quiserem sair, eles saem mais rápido. Pessoa física e institucional tomaram muito resgate. Foram para a renda fixa, da mesma forma que aconteceu com fundos imobiliários, eu imagino. E esse pessoal,
ele tira muito mais rápido da small caps que sofre muito. Então, quando a gente está falando de ações que não estão precificadas, ou mal precificadas, né, e aí ser uma oportunidade, eu vejo um grupo de ações especial, que são as small caps, que quando a gente pega o Ibovespa não estão lá, porque é um índice que dá privilégio para liquidez, mas quando a gente pega o índice small cap, a gente vê que ele sofreu muito mais do que o índice Ibov. Então, na minha visão, sim, as empresas elas crescem a longo prazo e por conta disso os platôs eles vão ficando maiores, eles conseguem gerar retorno para os seus acionistas, né? Até tem outro livro ali que é o Stocks for the Long Run, que também fala sobre isso. Tem vários livros aí na biblioteca cheia, que fala sobre isso, que ações, investimentos em ativos reais conseguem valorizar a longo prazo, preservar valor, da mesma forma que são fundos imobiliários, são ativos reais, né? E aí, quando a gente quebra dentre cada uma dessas caixinhas, eu vejo ações small caps como muito descontadas. Até antes de entrar na live, mais cedo, durante a tarde, eu estava dando uma olhada em algumas ações, e aí eu estava olhando uma empresa que tem um ROIC de 25%, que é um ROIC muito, muito elevado. Se a gente pegar a Bolsa Americana, 5% das empresas têm um ROIC superior a isso, listada dentro do segmento agro, que a gente já comentou, né, que está com múltiplo estimado de 6 vezes, que é, assim, bizarramente barato, né, menor que Itaú, que é uma empresa que cresce 20%, 30% ao ano. Então eu vejo que tem muita oportunidade sim, principalmente dados os preços desses ativos. Acho que esse é um momento bom para se comprar empresas de extrema qualidade por preços de, assim, banana.